Graças a Deus, irmãos. Agradeço os que estiveram ontem na minha casa, no nosso culto familiar. Deus abençoe a todos. Estou contente pela presença da Rosa, do Valmir. Fiquei preocupado ontem que eles não apareceram em casa, mas estão aí para pagar com juros e correção monetária, né? Tá bom. Deus abençoe. Nós vamos apresentar nessa noite uma receita para você ser um campeão e um vencedor, conforme o corinho que nós ouvimos, a música aí, e foi a música também que cantaram na minha jubilação. Vídeo Vida, então. Mas no culto da minha jubilação foi passado essa projeção aí. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Do 1 até o 3. Neemias, capítulo 9, os 3 versículos primeiro. Na minha Bíblia está na página 504. Neemias 9. Os 3 primeiros versículos. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Amém? Vamos orar, sentados mesmo. Pai amado, nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale agora aos nossos corações. Sopra, Senhor, com o Teu Espírito Santo em nossos corações, uma palavra, Senhor, de renovação espiritual, de edificação, de refrigério, que nos ajude, ó Pai, a alcançarmos uma posição, Senhor, de vencedores, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, no nosso dia a dia, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, para que nós sejamos vencedores e campeões pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Bom, podemos começar dizendo que na nossa vida, não sei como é que está a sua, se está boa, se está ruim, se está mais ou menos, mas que você tenha sempre em mente que nada acontece por acaso. Nada acontece, como dizem alguns, é o destino. Não, não é nada de destino. Tá? Às vezes alguém fala, mas isso foi uma fatalidade. Também não. Nem sorte e nem azar. Se queremos a vitória, nós temos que nos preparar para ela. Então, Deus nos prometeu a vitória. Agora, Deus sempre cumpre a parte dele. O que acontece às vezes que a vitória não é confirmada, demora para se confirmar, e às vezes vem o desânimo, para alguns o desespero, a angústia, é porque às vezes nós não deixamos de cumprir a nossa parte. Só lembrando aquele episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chegou diante do túmulo, havia uma pedra ali. Então ele disse, tirai a pedra. Aquilo que os homens poderiam fazer, Jesus não fez. Os homens foram lá e removeram aquela pedra que fechava a porta do túmulo. Agora, os homens não podiam fazer mais nada. É só Deus, só Jesus. Então Jesus entrou com o poder dele. Lázaro, vem para fora.
E de repente todo mundo com os olhos bem arregalados, ouvidos bem atentos, escutaram um barulho lá, alguém se mexendo, e daqui a pouco sai o Lázaro dando seus pulinhos, todo enrolado em faixas. E Jesus diz: desatai-o, deixai-o ir. Então houve um milagre, mas houve a participação dos homens, tirando a pedra, e aquilo que os homens não podiam fazer, Jesus fez, que é trazer de volta à vida aquele que já havia morrido há 4 dias. Então lembre-se sempre disso. Para que haja um milagre, seja na minha vida, ou na sua vida, ou na vida da igreja, nós não temos que ficar só esperando de Deus. Nós temos que arregaçar as mangas e nos dispor a fazermos a nossa parte. E Deus certamente fará a parte dele. Amém? Então, olha, o povo judeu, eles estavam vivendo assim num momento de rebeldia com Deus, um esfriamento espiritual, sabe, um comodismo, uma frieza, e Deus manda algumas advertências através dos profetas, mas o povo não está nem aí. Conforme Deus falava através do profeta, a palavra do Senhor entrava por um ouvido e saía pelo outro. E ao contrário, até o profeta era perseguido pelas suas palavras de exortação. O que aconteceu? Deus entregou o povo, a nação de Israel, na mão dos estrangeiros. Entrou lá a Babilônia e tomou conta e levou o povo como escravo. É uma vergonha. Mas isso serve de lição para nós. Porque quando a gente vai esfriando na fé, nós que dizemos que somos povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, se a gente deixa o comodismo tomar conta de nós, e Deus está falando, está cobrando, dedicação, fervor, consagração, santificação, e a gente acha que tudo isso não passa de discurso, e a nossa vida continua na mesmice de sempre, cada vez mais gelado, cada vez mais frio, cada vez mais acompanhando os costumes do mundo, o que vai acontecer? Vem o inimigo, como veio para Israel. Só que o nosso inimigo não são pessoas de outras nações. É o nosso inimigo espiritual. A Bíblia diz que o leão, o diabo, é como o leão que ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Está entendendo? Se o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, nós temos que ser vigilantes, estarmos atentos. A Bíblia diz: orai sem cessar, buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós temos que ter consciência que estamos numa batalha espiritual, no nosso dia a dia, e temos que perseverar. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Não é só porque alguém um dia lá atrás, eu fiz uma oração lá, aceitando Jesus. Mas eu pergunto, e hoje, como é que está a sua vida? Você está vivendo em novidade de vida? Ou você está vivendo da mesma maneira que as pessoas do mundo estão vivendo? Está entendendo? Porque se a gente diz que aceitou Jesus, mas não há frutos, não há uma transformação de vida, então o que acontece é que Deus permite que o inimigo das nossas almas nos leve cativo para um deserto espiritual, onde a gente vai padecer de fome e de sede espiritualmente falando. E a gente vai ser presa do inimigo. E ele vai naturalmente nos humilhar. Ele vai naturalmente nos esbofetear. Ele vai nos manter cativo sobre o seu domínio, colocando às vezes vício, fraqueza, e às vezes situações de provas difíceis, de lutas, em que a gente não consegue vencer. Mas eu oro, peço a Deus, mas lembre-se que nós temos uma parte para fazer, e Deus faz a dele. Deus está sempre pronto a fazer a parte dele. Agora nós temos que sempre estarmos verificando se nós estamos fazendo a nossa parte. Se você faz a sua parte, se você leva a sério a palavra de Deus, você ora, você se alimenta da palavra, você adora o Senhor, louva o seu nome, vem à igreja, participa dos trabalhos, se envolve. Então a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aqueles que estão em Cristo, o inimigo não pode lhe tocar. Está entendendo?
Mas estar em Cristo significa viver o padrão de vida que Cristo viveu, o caráter de Cristo. Um caráter onde as pessoas não tenham do que nos acusar. Então é isso. Se estamos revestidos de Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar em nossas vidas. Mas para que o inimigo não tenha poder sobre nós, nós precisamos estar vivendo a vida no Espírito, produzindo os frutos do Espírito. E isso acontece naturalmente. Então veja, o povo estava lá agora na Babilônia, sofrendo terrivelmente, humilhado, começaram a pensar, repensar a vida, refletir. De fato, nós demos motivo para o inimigo. Nós viramos as costas para Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Nós nos esfriamos espiritualmente. Houve um reconhecimento. E à medida que houve esse reconhecimento, esse arrependimento, e como o povo começou a buscar a Deus, então chegou o tempo em que Deus estabeleceu como o limite para o cativeiro do seu povo e começou a trazer de volta. E o povo começou a voltar. Então eles estão ali. Eles voltaram, Neemias trouxe já uma turma junto com ele, e depois as turmas foram voltando. E agora, o povo reconstruiu os muros da cidade, reconstruiu a cidade, as partes principais, e embora o inimigo estivesse infiltrado no meio deles e tentando derrubar o que eles faziam. Mas houve um alerta, estejam alerta, porque entre nós existem inimigos. E eles estão querendo derrubar o que nós estamos construindo. Então, estejam ao mesmo tempo com uma mão na massa, no tijolo, né, nos blocos para construir, né, na colher de pedreiro, mas mantenha uma espada do seu lado. Porque a hora que alguém der um alerta, o inimigo está aqui, então enfrente o inimigo com a sua arma. Amados, se você reconhece que você esteve num período assim de esfriamento espiritual, passou por provas, por lutas, tá? Você sente que de alguma forma você esteve num período de cativeiro espiritual e agora você quer voltar, quer estar vivendo um novo tempo com Deus, viver em novidade com Deus, quer reconstruir a sua vida, quer ajudar a reconstruir a história dessa igreja, então vamos de mãos dadas, vamos trabalhar, vamos ajudar-nos uns aos outros a reconstruirmos uma nova história. Agora lembre-se que nós temos que arregaçar as mangas, pôr a mão no arado. Vamos começar a construir bloco por bloco. Significa ato por ato. Tá? Cada momento, a cada minuto, nós temos que estarmos pensando em alguma coisa daquilo que podemos fazer para reconstruir a nossa história de intimidade com Deus, de volta para Deus. Está entendendo? E lembrando que o inimigo pode sorrateiramente se infiltrar no nosso meio, no nosso contexto, através de pessoas, de circunstâncias, para tentar nos derrubar. Então, assim como Neemias deu o aviso, olha, vocês estejam trabalhando, mas também estejam armados, com a espada. A qualquer momento, se precisar, desembanhe a sua espada e entre na luta. E Deus também nos deu uma espada, espiritualmente falando, que é a sua palavra. A palavra é a espada do Espírito. Então, se nós temos o Espírito Santo em nós, e nós estamos nos alimentando da sua palavra, e se estamos querendo realmente, de coração, nos voltarmos para Deus, no momento em que a gente sentir que o inimigo está demonstrando que está querendo destruir a nossa vida, ou quebrar o nosso pacto com Deus, ou de alguma forma criar uma situação de armadilha para nós, o que nós vamos fazer? Vamos lançar mão da espada que Deus nos deu, que é a palavra do Senhor. E pela palavra nós iremos vencer o inimigo. Amém? Então veja bem, eles estão aqui. Houve naturalmente no ajuntamento do povo um culto de ações de graça pela reconquista da terra, por estar refazendo os muros, a cidade, o templo, entendeu? Então o povo, naquele momento, demonstrava um coração quebrantado, um espírito contrito. Veja que no versículo capítulo 8, no versículo 10,
nós ouvimos o seguinte: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, amados, no final do verso 10 aí, não vos entristeçais. Se houve um passado que de alguma forma trouxe peso de consciência para você, você errou, você falhou, agiu mal, não adianta agora você viver com tristeza. O importante é você demonstrar a Deus um coração quebrantado, um espírito contrito, voltar-se para Deus, arrependido, fazer confissão dos seus pecados, e então Deus vai restaurar a sua vida. E onde havia alegria, Deus vai colocar, aliás, onde havia tristeza, Deus vai colocar alegria. A alegria vai transbordar, tá bem? Então, no capítulo 9, onde nós lemos os 3 versículos, nós vamos destacar aqui algumas palavras que vai marcar uma lição de vida para nós. Veja que no versículo 1, no dia 24 deste mês, se ajuntaram. Vamos dar uma parada aqui. Uma coisa importante esse verbo aqui, ajuntar-se, irmãos, tá? A Bíblia diz para nós estarmos juntos, sabe? Lá em Hebreus 10:15, fala: não abandone a igreja, como é costume de alguns. No Salmo 122:1, nós vemos o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, verso 1, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então veja, a alegria do Senhor é a nossa força, tá? Então, se nós deixarmos Deus alegre com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, então a alegria do Senhor, Ele vai derramar força em nós, para vencer as nossas lutas, as nossas batalhas. Então, vamos nos ajuntar, irmãos, vamos estar juntos, unidos, num só espírito, uma só força, um só Senhor, uma só fé, um só coração. Quando nós estamos unidos, ninguém vai nos vencer, mas é preciso realmente que a gente esteja unido, de coração, tá bom? No versículo 2, os da linhagem de Israel se apartaram. Vamos dar uma parada aqui. Esse se apartaram aqui já quer trazer alguma lição para nós. Deus diz um ditado o seguinte: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Não é um ditado bem conhecido? Então isso vale para a vida espiritual também. O que Deus quer com isso é que a gente se aparte das pessoas do mundo que vivem maus costumes, falando palavrão, com vícios, bebendo, fumando, entendeu? E enfim, afrontando o nome de Deus. Então Deus manda que a gente se aparte desse tipo de pessoa. Nós temos que sermos um povo separado do mundo, das coisas do mundo. Não estou querendo dizer com isso que a gente tem que sair do mundo e se enfiar aí num mosteiro ou numa caverna. Isso não vai adiantar nada. Elias, no momento da vida dele, ele fugia de Jezabel para não ser morto, e ele se enfiou numa caverna se escondendo. Deus foi até lá e falou: Elias, o que você faz aqui, Elias? Sai daí! Eu tenho um projeto para a tua vida, mas não aqui escondido nessa caverna, mas é lá fora. A mesma coisa, quando Deus fala para nós nos apartarmos, não é para sair do mundo, não é para sair do meio das pessoas do mundo, mas é para a gente se apartar do costume que eles têm. No Salmo 1, nós vemos um conselho nesse sentido. Veja a palavra de Salmo 1, 1-3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha aqui, uma palavra que está em sintonia com o que nós estamos vendo aqui, está entendendo? Então, quando você se afasta dos costumes do mundo, né? Conforme também lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então tudo está em sintonia com esse apartar-se do mundanismo. É isso. A igreja não tem que trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja tem que ir para o mundo, para espalhar a luz de Deus lá fora. Está entendendo? A igreja tem que sair das quatro paredes e ir para o mundo. E não trazer o mundo para dentro da igreja. Então nós temos que entendermos essas coisas. Para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, nós temos que fazermos a nossa parte. Tá? Temos que fazer a nossa parte. Vamos ver uma terceira palavra aqui. Ainda no versículo 2, se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Vamos destacar essa parte. Fizeram confissão dos seus pecados. Então vamos colocar isso em sintonia com João, 1 João 1,9. O que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, errar todos erram, errar é humano. Agora diz um ditado que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. É burrice. Então nós todos estamos sujeitos a falharmos a qualquer momento. Mas graças a Deus que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por nós, para pagar os nossos pecados. E agora nós temos que confessar os nossos pecados e demonstrar que houve arrependimento, houve uma contrição de alma, coração quebrantado, espírito contrito. Está entendendo? Se não houver mudança na nossa vida, então não adianta nada. Hoje em dia tem muitos cristãos nominais, da boca para fora. E podemos dizer ainda, como alguém já disse, que no inferno está cheio de cristãos nominais. Nominais significa, fala com a sua boca. Fala com a sua boca, que é crente, que é cristão, que já aceitou Jesus. Mas os seus atos, os nossos atos falam mais altos do que as nossas palavras, irmãos. Vamos lembrar desse ditado. Então, olha, lembre-se, a oração é essencial na vida do cristão. A oração é a respiração espiritual do cristão. Por quê? Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de orar, você morre espiritualmente. Porque pela oração nós nos aproximamos de Deus. Pela palavra Deus fala conosco. E pela oração nós conversamos com Deus. E nós não podemos nos distanciar de Deus. Porque se nós nos distanciamos de Deus, deixando de meditar na sua palavra, deixando de orar, o que vai acontecer? O inimigo está de olho, ele está observando. E quando ele observa que a gente se distanciou de Deus, aí nós nos tornamos presa fácil do inimigo. Eu lembro quando meu filho era pequeno, os dois, eu levava eles no prezinho, lá perto de casa, no Ângelo Vial. Aí chegou uma hora que ele disse, pai, não precisa vir mais não, é perto de casa, dá para a gente vir junto com os amigos. Então tá bom, filho. Só que teve um dia que teve um carinha lá que começou a querer bater no meu filho. Começou a afrontar ele. Começou a dizer umas palavras que ele não estava gostando. E começou a ameaçar. Ele chegou em casa e me disse, pai, tem um menino lá, chama Dentadura, que ele morde os outros e ele fica me ameaçando, diz que vai me bater. Então eu vou com você amanhã e você me mostra quem é. Tá bom. E eu fui, peguei na mão do menino pequeno e fomos andando. Quando chegamos no portão da escola, ele falou, é aquele menino lá. Quando ele falou, é aquele menino, eu fui em direção ao menino e o menino, correu. Assim, amados, nunca mais o menino mexeu com meu filho. Assim, no plano espiritual, também acontece. Se a gente está sozinho, distante do nosso Pai Celestial, o inimigo está observando. Ele nem anda mais com Deus. Já se distanciou, já se esfriou espiritualmente, nem ora, nem lê a Bíblia. Não está nem querendo mais ir na igreja. Ou quando vai para esquentar o banco. Aí o inimigo se aproxima e ele prepara as ciladas. Está entendendo? E ele dá uma rasteira. Então é melhor que a gente se lembre de que quando a gente está andando com Jesus, andando com Deus, sabe? Em comunhão com Deus,
na intimidade com Deus, o inimigo não quer nem se aproximar da gente. O inimigo representa trevas, Deus representa luz. Lá em João 1,5 diz o seguinte, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então veja bem, se você está do lado da luz, onde você for, se houver trevas, mas a luz que está em você, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Primeiramente ele diz, eu sou a luz do mundo. Agora, quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração e me convidar, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Tá, você me diz, tá, eu abri o coração. Eu convidei Jesus. Jesus entrou em mim. Se Jesus entrou em você, então agora você é a luz do mundo. Então, onde você for, onde houver trevas, espiritualmente falando, você sendo luz, o inimigo não vai ter poder sobre a sua vida. Mas se a luz que está em você, que é a sua comunhão com Deus, ela for se apagando, você for dando liberdade à carne, vazão à carne, ao instinto da carne, entendeu? E está se envolvendo com as coisas do mundo, então a sua luz chega uma hora que ela vai se apagando, ela já não faz efeito nenhum. É como você pegar um carro que sai de noite aí na escuridão, querer dirigir. Imagina alguém pegar um carro, sem luz, tudo apagado, e andar pelas ruas escuras, sem luz de poste nenhum, tudo, entendeu? O que vai acontecer? Ele vai atropelar alguém, vai bater o carro em algum poste, em algum barranco e assim por diante. Então nós não podemos ser trevas e andar no mundo de trevas. Vai acontecer acidentes, espiritualmente falando. Pode acontecer mortes. Mas se nós somos luz, como um carro que tem a luz, a pessoa vai só mexer nos painel ali, nos botões, já acende a luz. Aí ele pode sair, mesmo que não tenha luz na cidade. Apagou a luz, deu uma pane. Ah, mas meu carro tem luz, então acende a luz e vai embora. Você está enxergando, não vai acontecer nada. Então nós somos também um veículo onde o motorista é o Espírito Santo. Agora, nós temos que ter condição de que realmente o Espírito Santo e Jesus se manifestem em nós, porque Jesus é a luz do mundo. Então, se Ele está em nós, nós estamos em comunhão com Ele, então haverá facilidade da gente logo projetar essa luz no mundo de trevas. E as pessoas que estão na escuridão irão ver a luz, espiritualmente falando, em nós, através da presença de Jesus dentro de nós. Tá? Então, olha, para que isso aconteça, sempre que nós falharmos, lembre-se de você fizer confissão dos seus pecados, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No versículo 3, diz assim, levantando-se no seu lugar, vamos destacar esse verbo aí, levantando-se. Porque levantar-se significa uma ação, né? Diferente de alguém que está acomodado. De repente tem coisa para fazer. Mas, infelizmente, existe um espírito de comodismo, de preguiça, que não deixa a pessoa fazer nada. Eu sou professor, trabalhei na escola até o final do primeiro semestre. Agora, graças a Deus, já estou livre, estou aposentado. Mas como a gente sofre como professor na escola, que às vezes você pede para o aluno abrir o caderno, ele não quer abrir. Ele está acomodado, a ociosidade, a preguiça tomou conta. Às vezes é um espírito maligno que está ali dentro dele e ele não sabe. E a gente às vezes não percebe, enfim, o nosso conflito é entre nós e o aluno. E a gente fala, abre o caderno, olha a matéria na lousa, vamos copiar, vamos fazer. Tem que ficar brigando com o aluno. Às vezes ele não tira o caderno nem da bolsa, nem da mochila. Então não é fácil. Hoje em dia é comum muitos professores mandar chamar pais de alunos para conversar, porque o seu filho, a sua filha, não quer fazer nada. Não quer nem abrir a mochila, não quer nem abrir o caderno, não quer nem fazer a lição mais, não quer nem estudar, não quer fazer nada. Então veja bem, quando se diz aqui, levantando-se do seu lugar, diz que eles venceram a ociosidade,
a preguiça. Não, aqui não tem espaço para preguiça. Não tem espaço para ociosidade. Tem alguma coisa para fazer? Vamos levantar, gente. Vamos fazer. Mãos à obra. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei. Vamos parar aqui mais um pouquinho. Olha, leram. Não é leram qualquer coisa. Não é pegar um livro aí de contos aí, de ficção, de novela, e ficar lendo, perdendo tempo. Mas aqui diz que leram no livro da lei do Senhor. Então, você quer investir tempo na sua vida? Quer investir valor na sua vida espiritual? Pegue o livro da lei, o livro de Deus. Leia, medita nele. E isso aqui vai transmitir valor para você. Vai transmitir graça. Graça significa virtude do Espírito Santo na sua vida. Leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. E assim por diante. Uma quarta parte do dia e outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Então vamos parar aqui. A última palavra, o último verbo aqui, encerra dizendo que eles adoraram o Senhor seu Deus. Então veja, agora, depois de passar um tempo no cativeiro, eles voltam, eles se envolvem com a obra de Deus, eles estão trabalhando, reconstruindo os muros, estão com a espada, né? Que significa para nós a palavra de Deus. Então, no retorno para um reencontro com Deus, uma reconciliação com Deus, nós temos que lembrar disso. Não vai ser fácil. Todo retorno, todo regresso, toda reconciliação, sempre haverá alguém, de alguma forma, para nos atacar, tá? Haverá inimigos. Mesmo o filho pródigo, quando voltou à casa do pai, tinha o irmão dele lá que começou a criticá-lo. Não, que isso? Esse daí, ele foi para o mundo. Ele gastou o seu dinheiro, desperdiçou tudo com as meretrizes. E o senhor ainda vai lá e mata um bezerro cevado para ele? Que é isso, pai? Eu não concordo. Então veja, o pai estava contente, alegre com a volta do filho, mas o irmão não estava. Então nós temos que estarmos preparados para isso. Que mesmo quando a gente cai em si, cai a ficha e percebemos que nós estamos vivendo uma vida errada, temos que nos voltar para Deus. Mesmo quando nós nos voltamos para Deus, nós temos que estarmos cientes de que poderá haver pessoas que mesmo assim ainda estarão prontos para nos atirar pedra, para nos criticar. Mas não importa, o que importa é a nossa consciência diante de Deus. Se o teu coração não te acusa de nada, você fez a confissão dos seus pecados, sentiu que foi perdoado, e é um ato de fé isso, você recebe pela fé o perdão dos seus pecados, e você está em paz com Deus, ainda que se levante alguém para te criticar, permaneça em paz, irmão, irmã, fica na paz de Deus, porque o que vem de baixo não nos atinge, entendeu? Então vamos aproveitar essas lições que o texto trouxeram para nós e vamos guardar isso no nosso coração e lembrar que a palavra de Deus, quando a gente medita nela, nós temos que ver o que eu posso aprender daqui e o que a minha vida vai mudar a partir de agora. O que eu vou agora praticar daquilo que eu aprendi. Então Deus trouxe para nós alguns ensinamentos. Então nós temos que agora começar a colocar em prática, a praticar isso. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vou encerrar com uma oração. Pai, nós trouxemos a Tua palavra. Grava, Senhor, em cada coração. Que essa palavra, que é espírito e vida, ela possa marcar cada coração aqui presente. Que as pessoas tenham força, Senhor, para vencerem o pecado, para vencer o inimigo, para vencer o mundo, Senhor. E que possamos, ó Pai, estarmos na Tua presença, derramando o nosso coração, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade. E, ó Pai, quando formos acusados pela nossa consciência, sejamos levados pelo Teu Espírito a confessarmos os nossos pecados. E que possamos estarmos armados, Senhor, na nossa batalha espiritual, usando a Tua palavra como arma, Senhor, do Espírito, para nos defender, Senhor. Ajuda-nos a vivermos como vencedores, como campeões, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua promessa e pelo Teu Espírito que em nós habita. E a Ti toda honra e toda glória seja dado. Em nome de Jesus. Amém.
Amém?